Eis aqui um dos vídeos que eu queria muito trazer para vocês, que são os benefícios da residência permanente. Se você ainda não sabe, eu acabei de receber a minha residência permanente aqui no Canadá. Salva de palmas aí, editor! Aê, finalmente! Se você, inclusive, ainda não assistiu o vídeo onde eu contei toda a minha trajetória como estudante até conseguir a residência permanente, eu vou deixar linkado aqui em cima. Inclusive, eu fiz uma live dentro do castelo aqui da cidade de Ottawa só para comemorar de tão bom que é você ter a residência permanente aqui no Canadá. E eu vou falar para você hoje quais são os benefícios da residência permanente para você que está aí pensando, será que vale a pena, será que não vale a pena conseguir a residência permanente do Brasil? Esse vídeo é para te convencer que sim, vale muito a pena, especialmente justamente por esses benefícios. O primeiro dele, e um dos mais importantes, é relacionado à permanência no país. Por mais óbvio que seja, eu até brinquei esses dias no Instagram. Se você nunca viveu aqui no país como residente temporário, meu amigo, você não imagina como é o sentimento de se tornar residente permanente. Justamente por essa questão. Por agora você nunca mais precisar aplicar para visto de estudo, visto de trabalho, ter que esperar aqueles prazos do IRCC, que é o Departamento de Imigração aqui no Canadá, para eles analisarem o seu processo, fazer biometria, fazer exame médico, ter que ficar desprendendo dinheiro para atender os requisitos do governo. E você sempre com aquele relógio batendo, poxa, eu só tenho até essa data para ficar no Canadá. Porque senão eu vou ter que aplicar para outro visto. Às vezes tem gente que precisa, putz, eu preciso de uma outra job offer. Às vezes eu preciso aplicar para um outro college. Meu amigo, se você chega aqui como residente permanente, você não entende, eu vou usar a palavra sofrimento, mas talvez ela não descreva como que é realmente a vida do residente temporário. É realmente um sofrimento você pensar, poxa, e agora? Como é que eu vou me tornar elegível para residência permanente? Então essa dor da gurizada que mora aqui como residente temporário, se você vem como residente permanente, isso não existe. Você se qualificou lá no Brasil, você passou por esse processo lá no Brasil e você chegou aqui como residente permanente. Agora você vai poder usufruir de todos os benefícios. Então, claramente que o principal deles, aos meus olhos, é óbvio: a permanência aqui no Canadá. E a gente sabe que é só mais um tempinho ali para a gente aplicar para a cidadania, porque eu até brinquei, o jogo só termina, o jogo da imigração só termina quando você recebe a cidadania. Aí a gente pode cantar vitória, né? Mas a residência permanente é o primeiro estágio, né, dessa permanência, e esse jogo aí a gente já ganhou. Agora é só esperar um pouquinho para aplicar para a cidadania. Segundo benefício, e extremamente importante, para você que quer estudar aqui no Canadá, você como residente permanente, você paga o mesmo valor que um canadense, nascido e criado aqui. Pois é, se você está pensando, eu quero fazer um mestrado, por exemplo, a gurizada do direito, eu quero fazer a validação do meu diploma, e a validação desse diploma depende de estudar aqui no Canadá, como é o caso do pessoal do direito. Se você for estudar, aqui você pagaria como residente permanente. Você pagaria como se fosse um canadense. E só para você ter uma ideia, às vezes pode ser 3 vezes mais barato, 4 vezes mais barato do que o valor que você pagaria como estudante internacional. Mas você quer saber da melhor agora? Pois é, sabe o tal do FIES, o tal do ProUni que tem ali no Brasil? Aqui no Canadá também tem alguns benefícios dessa forma, e que você consegue aplicar para bolsas de estudos, premiações, os awards, né, que eles chamam, para financiamentos se você for residente permanente aqui do país. Então, às vezes, dependendo aí do programa que você fizer, da sua condição financeira, o governo até paga para você estudar.
se você for residente permanente. Então aqui na província de Ontário até existe o programa de financiamento chamado OSAP, vou até deixar o nome aqui para vocês. Ele é um desses financiamentos que acabam auxiliando os estudantes, esse é daqui da província de Ontário, né? Caso você queira estudar no país, você consegue financiar os seus estudos e pelas regras, né? Só vou falar aqui de um modo bem grosseiro só para vocês terem uma ideia, como que funciona. Depois de 6 meses que você conclui os seus estudos, você começa a pagar para o governo este financiamento. Mas lembrando, o próprio valor dos seus estudos já vai ser muito mais baixo, justamente por você ser residente permanente. Esse é apenas um benefício caso você realmente esteja chegando aqui no país. Poxa, pensei, vou validar o meu diploma para a galera do direito, né? Não é para todas as graduações que você tem que estudar no Canadá para fazer a validação, é só um exemplo. Se porventura, né, poxa, vi esse mestrado aqui, talvez seja uma opção para você. Ou até mesmo tem gente que quer mudar de carreira. Por que não estudar aqui no Canadá? Porém, como residente permanente, onde o custo para você estudar vai ser significativamente mais baixo, onde você tem a possibilidade de conseguir bolsas significativas para reduzir ainda mais o custo dos seus estudos, ou até mesmo você aplicar para financiamentos, caso a sua realidade financeira não seja tão boa assim, você pode aplicar para financiamentos e com isso nem precisar pagar, você receber do governo para estudar aqui no Canadá. Um ponto até bem relevante, aqui na província de Ontário, algumas instituições de ensino, elas já permitem que você consiga estudar se você é Approved in Principle. Você já consegue fazer a sua matrícula se você foi Approved in Principle. Vou deixar aqui na tela para vocês algumas questões da instituição quando eles acabam colocando. O que isso significa? É quando você já passou por todas as fases de elegibilidade da residência permanente. Vocês lembram que esses dias aí atrás eu estava no limbo da residência permanente, onde eles já tinham verificado todos os estágios iniciais, eu só não recebi a confirmação da residência permanente? Isso é Approved in Principle. Então eu já poderia começar a estudar desde aquele momento, quando eu recebi o Approved in Principle. E eu pagaria como se fosse um residente permanente e não um estudante internacional, apesar de ainda não ter recebido a confirmação da residência permanente. Isso é uma dica extra aí para vocês. Terceiro benefício, o financeiro. Pois é, quando você chega aqui no país como residente permanente, é muito mais fácil de você conseguir crédito no Canadá. Como assim crédito? Você já ouviu falar em credit score? Se você não ouviu, eu já vou levantar a bandeira vermelha aqui para você, uma red flag, porque esse é um assunto extremamente importante aqui no Canadá. Sabe o tal do Serasa lá no Brasil? Pois é, você não quer ter seu nome sujo aqui no Canadá, né? Aliás, você quer ter um bom crédito aqui no Canadá. E é isso que o credit score ele acaba mostrando para as empresas, que você tem um bom crédito, você é um bom pagador. E essa questão dos bancos, né, você conseguir um maior limite do cartão de crédito, isso é muito importante, pois ajuda no seu credit score. E você vai conseguir um bom limite se você for residente permanente aqui do Canadá. E aí tudo vira um efeito cascata, né? Porque, Lúcia, eu quero comprar um carro. É mais fácil, você tem mais benefícios para você conseguir financiar um carro aqui no Canadá se você for residente permanente. Várias questões do cunho financeiro, você acaba tendo benefícios, por quê? Por você ser um residente permanente. Você está sinalizando para os bancos, essa pessoa, ela vai morar permanentemente aqui no Canadá. Ela não tem uma data limite para ir embora. Como, por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero ir lá comprar um carro. Eu sou estudante internacional. O meu visto, ele só tem 2 anos. Porque para você aplicar para o PGWP, que é o visto de trabalho depois que você se forma, é uma outra aplicação. Quando você chega no Canadá, geralmente, se você vai fazer um college de 2 anos, você tem 2 anos de visto e você vai comprar um carro. Poxa, mas como é que eu vou vender um carro de 8 anos de financiamento para uma pessoa que só tem um visto de 2 anos? Não seria mais fácil eu vender esse carro para um residente permanente que não tem data limite para ir embora? Então, essa linha de raciocínio acontece muito com algumas empresas que vendem carros. Então, tenha isso em mente também em relação aos benefícios da residência permanente. É mais fácil você conseguir a aprovação de um banco para um financiamento caso você seja residente permanente. E o quarto benefício, um dos mais interessantes, na minha opinião, que é você estudar inglês
e francês de graça aqui no Canadá, por ser residente permanente. Pois é, se você já chega aqui no Canadá como residente permanente, às vezes você quer aperfeiçoar o seu inglês, às vezes você quer melhorar um pouquinho o seu francês, principalmente o cônjuge, né? Principalmente o cônjuge, às vezes é aquela pessoa que não precisou do idioma para conseguir se tornar elegível para residência permanente, e ao invés de pagar, essa pessoa consegue estudar de graça, porque esses cursos eles são financiados pelo governo. Pois é, então isso é muito interessante para você, que às vezes não está aí tão otimista em relação ao idioma, porque não apenas você aprende a questão do idioma, mas eles falam muito claramente ali no site que é realmente uma ferramenta para você se integrar com a comunidade, porque isso gera networking, e essa é uma palavra muito forte ali no site oficial do Canadá, para você realmente criar raízes, se adaptar melhor à cultura. Então essas aulas, além de promover a questão do idioma, né, que faz parte da cultura, mas você também vai estar ali em conexão com outros imigrantes. Pois é, então isso é muito interessante, é um dos benefícios que eu mais acho valia quando você chega aqui no Canadá como residente permanente. Eu inclusive vou deixar o site oficial dessa questão para você estudar inglês e francês de graça como residente permanente aqui no Canadá em inglês. Vamos lá. Language Instruction for Newcomers to Canada. Link é o nome, L-I-N-C, caso você queira procurar ali no Google. E tem um em francês também, peguei até o Google Tradutor para nos ajudar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Cours de langue pour les immigrants au Canada. Viu? Pois é. Tem também o curso para o pessoal que quer aprender o francês aqui no Canadá, e é CLIC. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira fazer a sua inscrição para estudar de graça aqui no Canadá como residente permanente. Quinto benefício, caso você chegue aqui como residente permanente ou acabou de receber a residência permanente aqui no Canadá. Essa é, sem dúvida, uma das questões mais interessantes para você que quer realmente se integrar com a comunidade aqui no Canadá. Não sei se você já ouviu falar do CANU. É o Institute for Canadian Citizenship, o Instituto da Cidadania Canadense. Lúcia, mas se é da cidadania, como eu que sou residente permanente, tenho direito a isso? Como que eu ganho isso? O que que acontece? É um instituto realmente que eles acabam integrando, a ideia deles, né, é integrar o newcomer, o recém-chegado, à comunidade aqui do Canadá. Quem que tem direito? São os residentes permanentes, então se você recebeu a residência permanente nos últimos 5 anos, você consegue se cadastrar para você ter esse benefício, ou se você recebeu a cidadania canadense. Caso você não tenha utilizado o CANU quando você era residente permanente, você consegue agora, se você recebeu a cidadania canadense. Eles têm alguns programas de networking para pessoas que têm entre 18 e 30 anos, tem alguns programas bem legais, até de mentorship, então às vezes você tem menos de 30 anos e está chegando aqui, quer fazer trabalho voluntário, você quer se integrar com a comunidade, saiba que o CANU ele é interessante para isso, mas para você amigo aventureiro, para você amigo viajante, presta atenção. Você consegue fazer o download do aplicativo do CANU no seu celular e você vai conseguir ter entradas gratuitas em parques nacionais, em museus e inúmeras atividades culturais aqui do Canadá. Então vamos supor que você está lá viajando por Alberta, você quer conhecer Banff. Se você tem o aplicativo do CANU, você acaba conseguindo fazer uma viagem muito mais barata. Você não vai pagar a entrada nos parques, nos museus, algumas atrações, então é bem interessante. E a ideia deles é justamente isso, que você conheça um pouco mais da cultura, da política e da história do Canadá. Você que é um newcomer, né? Você que é um recém-chegado, que você consiga se adaptar ao país, que você consiga se integrar cada vez mais com a comunidade canadense. Essa é a ideia desse benefício. E meu amigo, eu posso te dizer com toda certeza, ter a residência permanente aqui do Canadá é como se você estivesse tirando um peso gigantesco das suas costas. Você fala, caramba, eu venci essa etapa, agora sim eu consigo viver
permanentemente no Canadá. Falta só um pouquinho para a cidadania e logo logo vai chegar o passaporte canadense nas suas mãos. Então, se você, assim como eu, recebeu aí a residência permanente, tome nota aí de todos esses benefícios e meus parabéns, porque essa realmente é uma etapa muito importante para todos os imigrantes. E eu quero que esse vídeo seja realmente um incentivo para você que ainda está no Brasil, para você começar a pensar com mais carinho no seu processo de imigração. Há muitas possibilidades de você conseguir chegar aqui no Canadá como residente permanente sem nunca ter pisado no Canadá. Aqui no nosso canal a gente apresenta vários vídeos contando a história de várias pessoas que conseguiram fazer isso. Às vezes você pode ser elegível e você não sabe. Às vezes você só não conhece o caminho certo. E eu até quero te convidar a você assistir. Toda quarta-feira a gente está fazendo uma live para a gente se conhecer melhor e apresentar um pouco mais outras possibilidades de você conseguir chegar aqui no Canadá. Então, quarta-feira já coloca aí no seu despertador, às 8 horas, horário de Brasília. A gente tem um encontro aqui no nosso canal para a gente se conhecer um pouquinho mais e quem sabe você não seja uma dessas pessoas que já consegue chegar aqui no Canadá como residente permanente para abraçar todos esses benefícios. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like em forma de parabéns, inclusive, pela residência permanente, já deixa o seu like aqui para nós, compartilhe esse vídeo em todos os grupos que você participa em relação ao Canadá. Eu tenho certeza que ele pode ajudar alguma pessoa que está nesse planejamento de imigração. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!